A reflexão, então, que fizemos, tentando entender essa ideia da moral espírita, que é a moral do Cristo, entender essa estrutura proposta por Kardec das leis morais. Falamos do aspecto dessa construção da reflexão moral, em vez de uma moral imposta, que seria um moralismo. Falamos da ideia do sentimento, do amor advindo do ensino do Cristo. E Kardec, ao propor então essa estruturação para as leis morais, a lei natural, depois houve um estudo que eu diria um tanto mais aprofundado, quando então Kardec propõe-nos com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, uma análise da mensagem de Jesus. E Kardec faz de uma forma em que ele procura a estrutura moral. Ele dá menos atenção à cronologia, ele dá menos atenção a elementos factuais e busca o entendimento do aspecto moral. Nesse contexto, ou nesse conjunto então da obra, o prefácio trazido pelo Espírito de Verdade vai indicar bem o propósito da obra, quando ele diz que são chegados os tempos em que a verdade deve ser restabelecida para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então nós percebemos, quando diz dissipar as trevas, que traria aquele ensino de uma forma mais aberta, menos velada, menos parabólica, confundir os orgulhosos para entender que o ensino vai mais do que o intelecto, que ele vai mais do que apenas conhecer, que é uma obra que nos daria a condição de refletir sobre a nossa própria existência. E glorificar os justos é esse aspecto de se chegar à conclusão da moralização como consequência, de buscar o aspecto de justiça envolto no sentimento do amor, para que a justiça não seja justiceira, mas seja justa, e sendo justa, calçada, obviamente, no sentimento, no amor, na resignação, na humildade. E Kardec, então, ele apresenta a introdução da obra, e é importante para nós entendermos essa introdução, quando ele diz que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecimento de dogmas da igreja e o ensino moral. Diz ele que essas 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, ela é inatacável, pois trata do código de conduta, do código de vida. E sobre essa parte, ou seja, a moral, é que ele versaria naquela obra. Por que controvérsias essas outras partes? Atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém, dizem uns, e provam. Não, Jesus nasceu em Nazaré, dizem outros, e provam. E ambos provam na mesma fonte, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Partem de premissas iguais, chegando a conclusões diferentes. Controverso. Mateus arruma uma forma de Jesus começar em Belém e dar um jeito de ir para Nazaré, passando pelo Egito. Lucas, a família está em Nazaré, arruma um jeito de ir para Belém, pelo censo. Então, os exegetas, os historiadores dizem, são coordenadas diferentes. Então, uns vão dizer, nasceu em Nazaré, nasceu em Belém. Controverso. Os milagres. Bom, Jesus fez um milagre? Não, ele não fez um milagre. Ele fez algo que podia ser feito, mas que ninguém sabia como fazer.
Não, então se ninguém sabia como fazer, é um milagre. Não, não é milagre porque está dentro da lei natural, porque se o não saber fazer não quer dizer que é contra a lei, ou seja, que é contra a lei. Então está na lei, só que ninguém sabia fazer. Mas por que você diz isso? Porque ele mesmo disse: se tiverdes fé, podereis fazer as coisas que eu faço e até mais. Não, mas isso é simbólico, controverso. As predições. Jesus previu o final dos tempos. Não previu. Previu, está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que ele fala dos finais dos tempos, em que nações se levantarão contra nações, reinos contra reinos, haverá guerra, rumores de guerra. Não, mas depois ele escreve que não será o fim. Não, mas depois ele continua, que haverá terremotos e tudo mais, e quando esse evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Bom, mas se o evangelho está espalhado sobre toda a terra, aí não precisa chegar ao fim, porque todo mundo já se melhorou, então por que vai ter fim? Controverso. Totalmente controverso. As palavras que serviram para estabelecimento de dogmas. Meu pai e eu somos um. Está vendo? Jesus é Deus. Não, isso é simbólico. Ele está querendo dizer que ele e o pai são um em sentimento, em pensamento. Não que são as mesmas pessoas. Não, que são as mesmas pessoas. Não, mas também, se é essa lógica, os apóstolos também são Deus. Não são. Não, porque Jesus disse: eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um no Pai. Não, mas isso é simbólico. Não, se esse é simbólico, também era simbólico. Ou seja, controverso. Então é isso que Kardec está dizendo. Essas 4 partes sempre foram controversas e não levará a conclusões. Continuará sendo controversa a ideia, ou serão controversas as ideias. E aí ele diz: a última, a moral, é inatacável. Amai-vos uns aos outros. É claro. Fazer o bem aos que vos odeiam. É claro. Amai os vossos inimigos. É claro. Essa é a moral. Esse é o aspecto moral. E aí Kardec diz então sobre essa moral, que então são as leis morais, a obra versa. E então Kardec estrutura aquelas 305 questões lá do Livro dos Espíritos, ele estrutura em 27 capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses 27 capítulos, todos eles falarão das leis morais. Todos eles apresentarão aspectos, nuances das leis morais, trazidas, buscadas nos textos do Cristo, nos textos dos Evangelhos, com aquelas explicações dadas por Kardec e orientações, não explicações, orientações dadas pelos Espíritos em assuntos correlatos. Os Espíritos não interpretam o Evangelho, eles trazem orientações para aspectos vivenciais daqueles ensinos trazidos, tirados por Kardec ou escolhidos por Kardec para serem analisados. E a estrutura é interessante porque, tal qual o Cristo começa o seu apostolado, né, a sua missão, respeitando a lei, mas chamando a atenção para um novo tempo e uma nova interpretação, ou uma nova forma de cumprimento, também Kardec assim opta em começar esse estudo das leis morais. Quando o Cristo diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, ele estava conservando tudo aquilo que era de importante e estaria apresentando situações outras de interpretação, sem necessariamente romper o texto da lei. Por exemplo, quando foram seus discípulos acusados de comerem sem lavar as mãos, a lei assim dizia, então ele entendia, mas ao mesmo tempo ele trazia um elemento novo, dizendo: o mal maior que faz ao homem não é aquilo que lhe entra pela boca, mas aquilo do que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é uma lei que Jesus trouxe, é uma reflexão para dizer: olha, coam, né, um mosquito e engole um camelo, nas expressões idiomáticas, para mostrar que dá-se valor a coisas de pequena importância, e aquelas maiores não se dirige o olhar sobre o falar com as pessoas, o relacionar com as pessoas. Quando ele foi acusado de curar em dia de sábado,
nem tanto de curar, mas por dizer ao homem, pega teu leite e anda, ele fez aquele homem fazendo um esforço físico. E o esforço físico é proibido no sábado. Então ali ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se um de vós tiver uma ovelha perdida, desgarrada em um sábado, quem de vós não sai a procurar e só volta quando encontra? Se assim fazem para uma ovelha, quanto mais não vale um homem? Então ele trazia os elementos de fiel cumprimento. Então ele dizia, não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu fiel, o seu verdadeiro cumprimento. E da mesma forma Kardec propõe, quando coloca o primeiro capítulo, justamente, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo, justamente para mostrar o seu fiel cumprimento, como um processo natural de desdobramento. E aí ele faz a revista histórica em Moisés, em Jesus, e traz a ideia para o Espiritismo. E ao mesmo tempo ele traz aquela conjuminância lá da questão 614, quando ele fala da lei natural ser a lei de Deus. Nesse primeiro capítulo é que ele faz a conjuminância ao analisar a ciência e a religião, ao colocá-las como duas asas do voo existencial. Quando ele diz lá que a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos, usando somente as leis da matéria. Mas, por outro lado, a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Então ele mostra essa necessidade de aliar a ciência e a religião sem sobreposições, mas com justas posições. Diferente do pensamento tomista, em que Tomás de Aquino propôs também a ciência e a religião, mas com a sobreposição da religião. Da mesma forma, Santo Agostinho o fazia. É necessário crer para compreender, mas sobretudo compreender para continuar crendo. Mas vem a ideia Kardec dos Espíritos dizendo, não há sobreposição, há justaposição, elas se justapõem e formam um conjunto, e que precisam uma da outra. E nesse caráter evolutivo do próprio ser espiritual, em que não novas leis são criadas, mas novas leis são desveladas, ou leis antigas, melhor dizendo, nem antigas, leis naturais são desveladas, vem Kardec e cria a condição de estudar o progresso, mostrando o aspecto progressivo da própria evolução, o aspecto progressivo da sociedade, o aspecto então progressivo do ensino ou dos ensinos dos Espíritos, que iam sendo dados à medida que houvesse as condições para recebê-los. E aí Kardec escreve, o Espiritismo anda lado a lado com o progresso, para e passo com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Pois se estiver errado em um ponto, se modifica naquele ponto. Se uma verdade maior surgir, ele acata. Que é diferente de modismos, modernismos, mas verdades que vão surgindo pela própria ciência. Assuntos vários que são tratados hoje, não temos o elemento doutrinário para falar deles. Temos as analogias para serem feitas. Mas dizer o que Espiritismo fala de clonagem, da clonagem humana, nada. Da clonagem vegetal, animal, eles dão esboço. Então eu não posso inventar sobre a clonagem humana. O que ele fala de elementos outros, ou seja, aquilo é o caráter progressivo, que tem que guardar relação com os ensinos, com as bases trazidas, mas não se cristaliza, porque se cristalizar o progresso segue. E o que se cristaliza fica para trás. Quando ele diz erro, não é o erro, é o não abarcar novos fatos, dada a própria evolução das coisas. Então ele vai ampliando e vai abarcando novos fatos. O que não significa ultrapassado, o que não significa em desuso, o que não significa fora de ordem, pelo contrário. Então essa lógica ele abre para dizer que não há confronto, que não é contrário à lei, mas que é preciso desvelá-la, que é preciso interpretá-la, que é preciso perceber que a lei é de vivência, não é de teologia.
que não é uma exegese, é uma reflexão. Dentro daquele princípio que o Cristo também havia dito, quando ele eleva a sua fala ao alto e diz: graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Doutos no sentido de prepotentes, como por exemplo naquele momento em que Jesus dizia: eu vim para que os cegos vejam, e os que dizem vejo se transformem em cegos. E um doutor da lei pergunta a Jesus: estás dizendo que nós, os doutores, somos cegos? Ele diz: não, se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado, mas por dizerdes vejo, é que o pecado se instalou em vós. Chamando a atenção para esse elemento da prepotência, do conhecer sem passar, quando ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus, que ensinais vossas vãs doutrinas, e com isso fechais as portas do céu. Nem vós e nem eles entrarão. Ou seja, ensinam de forma errada, ensinam a prepotência. E isso é que ele diz então de doutos, não dos que estudam, não é isso. Não é o estudar, o conhecer, é o conhecer para se tornar prepotente, é o conhecer para dizer que sabe mais, mas que faz menos. Jesus primava pelo exemplo. Para ele valia o exemplo mais do que o conhecimento. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quando ele foi procurado pelos discípulos de João, à época André e Tiago, e chegaram para Jesus e disseram: João nos mandou para saber se tu és aquele que havia de vir. E ele vira-se para os discípulos e diz: voltem e digam a João as coisas que vocês veem e eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Ou seja, conta o que eu estou fazendo, ele vai saber se eu sou ou não aquele que havia de vir. Primava pelo exemplo. Ele ensinava fazendo, ele fazia ensinando. Ele era o exemplo de exemplo. Quando ouvindo o doutor da lei pregando, e ele dizer ao povo: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Esse é o não vim destruir a lei. Esse é o elemento chave para entender a lei moral, que não é destruir o que está erigido, mas interpretar, aprofundar, desvelar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário para o nosso viver, para o nosso caminhar. É essa a estrutura das leis morais. Que aí vemos depois Kardec preocupando em... Não vou trabalhar os 27 capítulos, pode ficar tranquilo. Kardec ocupando-se em mostrar essa ideia da imortalidade. Então coloca lá no 2º capítulo: meu reino não é deste mundo, para mostrar o que é o mundo, o que é o viver, o que é interagir nesses mundos, o que é não estar apartado da realidade espiritual, da realidade divina, mostrando que esse outro mundo que Jesus trouxe é o nosso mundo, e inclusive dizendo-nos que nós somos desse mundo, desse outro mundo. O que nos remete também a entender a ideia da felicidade, cuja frase de fato está escrita no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: a felicidade não é deste mundo. Está corretíssima a frase. Só que ela não significa que a felicidade não é nossa. Quantos mundos existem? Só 2, gente. Não são planetas, olha. Quantos mundos? O mundo espiritual e o mundo material. Só 2. Se nós não somos deste mundo, que é o material, nós somos de qual? Do espiritual. E se a felicidade não é deste mundo, ela é de qual? Do espiritual. Então ela é nossa, porque nós somos do mundo espiritual também. Então a felicidade não é deste mundo, e daí eu também não sou. Então veja o conceito do que é meu reino não é deste mundo. É mais do que dizer que existe outro mundo, é dizer que esse nele nós vivemos. Mesmo estando aqui, nós não saímos de lá. Ou seja, continuamos a ser os seres espirituais que nós somos, continuamos os espíritos íntegros que somos, os seres inteligentes da criação que somos. Está certo que temos uns atos impensados, mas somos os seres inteligentes da criação, conforme está lá na questão 76 do Livro dos Espíritos. Então
Esse meu reino não é deste mundo. Que Jesus vai responder essa frase num diálogo com aquele que detinha o poder, que era Pilatos. É naquele momento que está discutindo, conversando com Pilatos, e Pilatos diz: sois rei? Ele diz: meu reino não é deste mundo. Como quer dizer, eu não quero disputar poder com você. Porque Pilatos diz: mas não sabeis vós que eu tenho o poder de te condenar e de te absolver? E Jesus diz: não terias esse poder se não fosse dado pelo meu Pai. Com serenidade. Da mesma forma que o diálogo segue e pergunta novamente: sois rei? E ele fala: tu dizes. Que vieste aqui fazer? E Jesus responde: dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta-lhe o que é a verdade. E Jesus se cala, não responde, não fala nada. Porque verdade é valor tão nobre que não se fala para ouvidos mentirosos. A verdade, ela é construída, ela não é imposta. A verdade não é filha da autoridade, é filha do tempo. O tempo da maturação, o tempo do desenvolvimento de consciência. Porque nesses contextos a verdade tem três faces: a face que eu vejo, a face que o outro vê e a realidade, que pode ser diferente das duas faces. Então não é uma detenção da verdade, mas verdades que se desvelam, verdades que se desdobram numa verdade existencial em Deus. E é isso que está no meu reino, não é deste mundo. A busca da minha verdade, não. A busca do bem-estar na verdade de Deus. Esse é o meu reino, não é deste mundo. Esse é o elemento básico para entendermos a realeza do Cristo e a nossa condição de co-herdeiros que o próprio Cristo nos colocou. Aquele herdeiro que aguarda o momento da herança, de receber a herança. Esse meu reino não é deste mundo, não aparta Jesus de nós. Como ele mesmo diz, né, no capítulo 27 do Evangelho de Mateus: estarei convosco, 28, até a consumação dos séculos. Como ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Essa é a realeza do mundo, do outro mundo que se justapõe ao mundo material. E aí sim, entendendo esse outro mundo, Kardec desenvolve a progressão dos mundos. A progressão não dos mundos, mas dos seres que habitam esses mundos, mostrando as separações, trabalhando as moradas. Na casa do Pai há muitas moradas, é o capítulo 3º, que vai erigir a ideia de que em tudo pulsa o coração de Deus, em qualquer lugar onde estivermos, que nós somos o que somos, independentemente dos lugares, mas que nos associamos em função das afinidades, seja no plano material, no plano espiritual, e que essa abóboda, que talvez encantou Kant, não é um desenho de figuras para nos alegrar, mas moradas onde estaremos. Se considerarmos, conforme vemos a questão 80 do Livro dos Espíritos, que Deus jamais cessou de criar espíritos, o universo tem que ser infinito. Porque se Deus jamais cessou de criar espíritos, e Deus é eterno, a criação é eterna. Embora os espíritos tenhamos um começo, mas a criação é eterna. Então o universo tem que ser infinito para isso. E essas são as moradas para que se possa em diversos momentos habitarmos. Nada de ufológico, nada de nave espacial, de disco voador, mas de transmigração, de um espírito que encarna e desencarna, em função das suas necessidades. E ali toma outro sentido a nossa existência nesse universo, que, embora seja infinito e nós sejamos uma pequena poeira nesse universo, nós ocupamos um espaço, nós somos alguém. Nós somos uma individualidade conhecida por Deus. Numa analogia, como Cristo disse aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, pois antes que o mundo fosse, eu já era, e já vos conhecia.
e achamos que estamos perdidos nesse emaranhado de mundos, nesse universo sem fim. Não, nós ocupamos um espaço. Como bem escreveu na letra da música Luzes da Luz, Gladstone, quando ele escreve: um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. O que é um frêmito? Uma faísca. Uma faísca da grande luz e luzes jorraram em profusão. Ou seja, a grande luz criou as luzes, que somos nós. Uma faísca de Deus e nós aparecemos. Houve um tempo na eternidade. Eternidade só é eterna porque não tem tempo. Mas quando fomos criados é como se Deus dissesse, mineiramente: peraí, deixa eu fazer o Simão. E quando ele me fez, parou tudo para me fazer. E da mesma forma, cada um que foi feito. Houve um tempo na eternidade, o meu tempo. Um espaço na imensidão, ou seja, eu ocupo. Eu tenho espaço, eu ocupo espaço. Então esse meu reino não é deste mundo, essas moradas na casa do Pai não nos diminuem. Porque cada um continua ocupando o seu próprio espaço. Cada um continua ocupando a sua própria individualidade. Cada um continua um. E assim, entendendo, Kardec vai nos trazer a ideia de bondade divina, justiça divina. Quando nesse capítulo 4 ele nos traz: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse nascer de novo no sentido reencarnatório, sim, mas também nascer de novo no sentido de renovação de conceitos. Não adianta eu me reencarnar ad infinito se eu não renovo os meus conceitos. Eu cesso o processo reencarnatório quando eu renovo os meus conceitos. Enquanto não renová-los, continuo com esse processo. Mas ali ele traz a beleza fundamentando-se naquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Num diálogo filosófico de um doutor que não era douto, prepotente, de um doutor que reconhece a realeza do Cristo, dizendo para ele: vós sois mestre, sois um enviado, sois um mensageiro, pois não poderíeis fazer as coisas que fazes se não fosse de Deus. Que fazeis, né, se não fosseis de Deus. Reconhece essa realeza. E ali propõe, um pouco confuso no seu conhecimento, Jesus propõe a ele para renovar os seus conceitos, mas ao mesmo tempo mostrando que essa renovação se daria em processos de renovação física também. E aí ele mostra o nascer de novo, o nascer da água, o nascer do Espírito. Que nasce da água é água, que nasce do Espírito é Espírito. Como que dizendo a Nicodemos: quando cessará o processo reencarnatório? Quando renovasse o seu processo de entendimento de si mesmo. Então que nasça da água quantas vezes necessárias forem, mas que nasça do Espírito. Assim que nascer do Espírito, não se nasce da água, porque cessa-se, entende-se, renova-se. Que lá na questão 112 do Livro dos Espíritos, muda de classe espiritual. Sai lá dos espíritos, dos bons espíritos, e vai para os espíritos puros. Vai demorar bastante, mas vai. O que é a demora, se não a reticência? Reticentes, demora. Então esse é o aspecto que está ali nesse capítulo 4, trazendo a reencarnação como uma lei moral, como Cristo a trouxe no diálogo com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, mostrando esse aspecto do nascer, do renascer, levando-nos à ideia da justiça divina, já dita aqui antes, de um bom pai sempre deixa as portas abertas para o arrependimento dos seus filhos, que nos leva ao Cristo quando ele dizia: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Veja que Jesus usa um movimento pestalozziano. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele parte da maldade humana fazendo bondade para os filhos, para entender a bondade divina
que só poderia fazer bondade para todos. Esse é o aspecto reencarnatório, a justiça de Deus, que abre um espaço para o arrependimento, para a renovação. É isso que está intrínseco nessa fala do Cristo, fazendo analogia para com as pessoas, chamando a atenção para esse aspecto do respeito, da oportunização, não só em outras encarnações, mas na própria encarnação, como naquele caso do capítulo 8º do Evangelho de João, da mulher adúltera, em que ali Jesus os leva a uma reflexão. Ali sentado, trazem-lhe a mulher, que a lei condenava, o homem a lei virava os olhos, mas para a mulher não, condenava. E a mulher estava execrada, a ponto de ser lapidada, e chegam a Jesus propondo-lhe a solução, para que ele desse a solução. E ali, Jesus, ouvindo a proposta, um tanto perniciosa na pergunta, capciosa no resultado, se ele diz apedrejem-na, ele seria contra tudo que ele ensinou. Se ele dissesse não apedrejem-na, ele seria apedrejado. Como dizia minha mãe filosoficamente, entre a cruz e a espada, sair do espeto e cair na brasa. Bem filosófico. Mas dá para entender bem a escolha que ele tinha. E ali ele começa a escrever na terra, e o evangelista foi preciso quando diz, e com o dedo escreve na areia, que nos remete ao Gênesis, quando diz, e com o dedo Deus escreveu sua lei, e imprimiu na pedra, com o dedo de Deus ele a escreveu. E é esse dedo de Deus que escreve a tábua da lei, é o dedo na areia. Como dizer, reflitam sobre a lei que vocês têm. Não interessa o que estava escrito, só o dedo já dava. E ali, depois de fazer isso, ele vai dizer à mulher o que ela deveria fazer. E aquelas pessoas que estavam ali, vendo aquela escrita, ou vendo aquele ato, não vem ao caso, ou escrita, começam a pensar. E Jesus, percebendo, diz a eles, tudo bem, aquele dentre vós que estiver isento de erros, atire a primeira pedra. Devolveu a eles a responsabilidade. Como dissesse, repensem, porque oportunidades são abertas sempre para você chegar na terra. Por que não abrir a oportunidade na própria terra para que se continue o processo? E ali eles pensaram. E o evangelista também, numa percepção fotográfica, vai dizer que um a um, dos mais velhos aos mais novos, foram derribando as pedras. Dos mais velhos aos mais novos. Num processo de exemplificação. E depois levanta o olhar e olha para a mulher e nada vê e diz, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não tores a ela. É oportunização na própria encarnação, seguindo a lógica da própria reencarnação, que é a bondade e justiça de Deus. A nos dizer também que precisamos dar oportunidade para nós e para os outros, que não exerçamos o dedo para juízos de valores, que também abramos as portas para a reconciliação das pessoas, que não nos fechemos e nem fechemos as oportunidades para os demais. É isso que está nesse capítulo 4. Por isso a reencarnação foi trazida no Evangelho segundo o Espiritismo como lei moral. No Livro dos Espíritos está no grupo do mundo espírita, do mundo espiritual. Mas lá no Evangelho traz Kardec, para mostrar que a reencarnação não é só o fato, é o propósito. E o propósito faz parte da moral, da lei moral. E aí depois ele vai fazer um estudo profundo daquele elemento que talvez nós mais venhamos a não entender e ao mesmo tempo dar valor. Sofrimento. E ali ele elabora todo um conjunto, já entendendo a realeza do Cristo,
já entendendo o processo reencarnatório, já entendendo o mundo, já entendendo a lei. É como se ele perguntasse: por que vocês ainda sofrem? E vem no maior capítulo do Evangelho trabalhar bem-aventurados os aflitos. O maior capítulo. Porque a gente gosta muito desse negócio de sofrimento. E aí vem trabalhar. E ali vai trabalhando a ideia do bem-aventurados aflitos, mostrando as aflições, as causas das aflições. E mostrando-nos que o caminho libertador faz parte das leis morais, que é o entendimento do sofrimento, tirando-o de Deus. Mostrando-nos que não é Deus que nos imputa sofrimento, que não é Deus que nos quer fazer sofrer, mas que nos abre as responsabilizações das colheitas que nós precisamos fazer em função das semeaduras que fizemos. E não dissocia-se do capítulo anterior para dizer que também existem causas que transcendem ao berço, que vão a outras existências, e que não precisamos saber dessas causas, mas saber que elas existem. Não precisamos mergulhar no passado para entender o presente. Basta observar as consequências do presente, que já sabemos os elementos do passado. Não nos interessa quem fomos, porque quem fomos determinou quem somos. Interessa entender quem somos para determinar o nosso futuro, o que seremos. Passado é conhecido, porém imutável. Futuro é desconhecido, porém mutável. Eu mudo o futuro a partir do meu presente, a partir da tomada de consciência, a partir do entendimento de lidar com os reveses. Como dizia o Cristo: não resistais ao mal. Como o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 11 da sua carta aos Romanos: irmão, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Mostrando que é a atitude benévola e não a refratariedade ao mal. Como nos fala o apóstolo Paulo em espírito, no capítulo 15 desse Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz a mensagem que tem por título o próprio capítulo, o título do capítulo, Fora da Caridade uma Salvação, em que ele escreve no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade, para não fazer o mal bastam frequentemente a inércia e a negligência. Não quer fazer mal, fica quieto. Quer fazer o bem, haja. É isso que ele está dizendo. É necessária a ação da vontade. Não é só a ação, precisa ser precedida de vontade de agir. Sem a vontade de agir, somos maquinais, não somos reflexivos. E Leon Denis capta muito bem isso no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quantos de nós agimos por impulso dos olhares alheios? Se eu não fizer, o que vão falar de mim? Você vai à campanha do quilo, lógico, eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que vão falar? O ato é bom, o motivo é mau, o bem é falso. É isso que o Leon Denis está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo disse, a ação da vontade. E é isso que está lá para vencer o sofrimento, sair da inércia, sair da negligência e entender que eu fui o artífice do meu sofrimento. Eu serei o artífice da minha libertação. É o Cristo libertador que vem no capítulo seguinte, o Cristo consolador, que é um dos menores capítulos do Evangelho, sucedendo ao maior, como se disséssemos: entenda o sofrimento que o consolo já está pronto. E aí vem uma mensagem belíssima do Espírito de Verdade, constante no item 5 desse capítulo 6. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel, trazer a mensagem e dissipar as trevas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima dele reina o Deus justo, Deus bom, que faz subir as ondas e germinar as sementes. Eu, como ceifeiro, no passado disse, reuni o bem esparso para a humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei.
E assim segue a mensagem, dizendo-nos: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E chama-nos a atenção dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Faça o bem, mas saiba por que se deve fazer o bem. Instruí-vos. E assim segue depois do capítulo 7 ao 10, com as bem-aventuranças de misericórdia, de pureza, de pacificação, de mansuetude. E depois começa a chamar-nos a atenção para o direcionamento dos nossos sentimentos. O amar ao próximo como a si mesmo. O amar o inimigo, 11 e 12. Amar ao próximo como a si mesmo, amar o inimigo. Que nos leva ao Sermão do Monte, quando Jesus fala acerca da lei. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que se encontra nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se amardes somente os que vos amam, o que fazeis demais? Não fazem assim os fariseus? Se saudardes somente os que vos saúdam, o que fazeis de especial? Não fazem assim os gentios? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Chamando a atenção para essa reflexão. E ali chamando a atenção para esse inimigo que nós criamos. Porque se ele é meu inimigo, eu sou dele, é porque eu cultivo a inimizade. E Kardec vem e dá uma aula sobre o amor ao inimigo, não representado em ternura e energias benévolas, mas representado por respeito e abertura de oportunidade para a reconciliação. Que é o que está na força do verbo amar, na forma imperativa trazida por Jesus. Amai os vossos inimigos, uma obrigatoriedade de amar. Por que amar o meu inimigo? Numa forma obrigatória, imperativa, amai. E por que amar o próximo está na forma do futuro do presente, amarás. Amarás o teu próximo, e o inimigo é o imperativo afirmativo, amai. Por que o próximo eu posso deixar para o futuro e o inimigo tem que ser obrigatório? Quem é o meu inimigo? Alguém aqui é inimigo do Epaminondas? José da Silva Cordiales Antunes? Ninguém é. Por quê? Porque eu não sei quem é. E é verdade. Eu nunca vou ser inimigo de quem eu não conheço. Só é inimigo aquele que um dia foi amigo. Eu perdi o amigo, sou obrigado a trazê-lo de volta. Por isso amai, imperativo afirmativo. O inimigo é um amigo perdido, que eu preciso buscar. E Kardec vem explicar isso. Então são esses os elementos da lei do amor que estão envolvendo toda a estrutura das leis morais. O capítulo 15, que fala da caridade, que já conversamos sobre isso mais cedo, fala-nos da fé. Quando vamos ao capítulo 19, e ali chama-nos a atenção com a fé sendo uma das leis morais, não trabalhadas no capítulo, no livro 3º, mas envolta naquela parte da adoração. E aí, mais uma vez, creio que Gilberto Gil deve ter lido sobre isso, porque ele escreveu: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Ela não costuma não, ela nunca falha. E é isso que é importante. O que é andar com fé? Como Emmanuel nos descreve, questão 354 do livro Consolador, fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Como vemos no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Fé não se dá, fé se constrói. Como Pedro construiu, começando a afundar no caminhar sobre as águas, e construiu de tal forma que diz a um paralítico: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O mesmo Pedro que afundou por falta de fé, como dizia o Cristo, o homem de pequena fé, é o mesmo que depois cura um paralítico, mas passando por diversos processos de aprendizado,
até o negar a própria fé, negando Cristo. É isso que está ali nesse capítulo 19, como uma das leis morais. E que culmina com a oração, a prece, que depois Kardec, os Espíritos de Kardec nos trazem uma sugestão para refletir sobre as preces. Não um roteiro de copiar prece. Não pegar aquela e abrir, ó, isso aqui é para a hora do doer, deixa eu rezá-la. Não. Porque toda prece vem precedida de uma explicação. Kardec não põe o texto para ser copiado, ele põe uma explicação para dizer a situação, a circunstância. Aquilo não é modelo para ser lido, aquilo é para ser reflexionado, entendido, e não repetições de vãs palavras que não têm o sentimento, não têm a segurança. É esse o roteiro que Kardec nos coloca nas leis morais, trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo e trazendo cada situação do Cristo. Naquele Sermão do Monte que nós podemos dividir na solicitude pela vida, não vos preocupeis com o que haveis de beber, de vestir, de comer, aquela solicitude na busca do reino de Deus em primeiro ponto, nos juízos temerários, no recado direto aos discípulos, vós sois o sal da terra, em que ele está conversando só com os discípulos, chamando a atenção deles para a importância de serem os conservantes, os sais. Se o sal for insípido, para que mais servirá, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens? Então ele fala com os discípulos, ele fala sobre a lei, ele fala da solicitude pela vida, ele fala dos juízos temerários, ele fala da vida em sociedade. Nesses 3 capítulos que compõem o Sermão do Monte, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e ele inicia com o que a gente encerra, que é o cântico das bem-aventuranças, de entender a profundidade daquele momento, em que ele chamava a atenção das pessoas para a realidade da vida, para dizer a elas: existe um caminho para todos crescerem, basta que entendamos. E aí, num rol de 7 virtudes, ele nos coloca o roteiro para sairmos para partirmos da humildade e chegarmos à pacificação, que não é objeto do nosso estudo, numa profundidade grande que ele nos traz, dizendo-nos que não dá para pacificar se eu não tiver a humildade para poder entender a mim mesmo, para que eu possa resignar-me no entendimento do sofrimento, mas a partir da humildade que eu já trago, bem-aventurados pobres pelo Espírito, bem-aventurados que choram, ou seja, seja humilde para entender o choro, para entender o sofrimento, resigne-se ante ao sofrimento, o processo de resignação, entender esse aspecto, se não pela humildade que precede, e resignadamente desenvolver a mansuetude, bem-aventurados mansos e pacíficos, porque um coração humilde e resignado, ele é sereno, ele não devolve o mal, pode não promover o bem, mas não devolve o mal, ele é só pacífico, ele não é pacificador ainda. Pacífico, resignado, humilde, justo, bem-aventurados têm sede e fome de justiça. Só pode ter justiça aquele que tem a mansuetude, aquele que tem a resignação, aquele que é humilde, por senão ele não buscará justiça, ele buscará vingança. A justiça deixa de ser justa e passa a ser justiceira. Então está em 4º ponto, 4ª bem-aventurança. Só surge como virtude para aquele coração que é humilde, para aquele coração que é resignado, para aquele coração que é manso, pacífico, e aí ele entende o que é ser justo. E uma vez sendo justo, sendo pacífico, sendo resignado, manso, né? Pacífico e manso, sendo resignado, sendo humilde, é misericordioso. Não dá para ter misericórdia sem um senso de justiça, porque senão fica tendencioso. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Atingiu a misericórdia, atingiu o senso de justiça, atingiu a pacificação, a mansuetude,
a resignação, a humildade, a pureza de coração. E nesse particular, quando Jesus fala bem-aventurados os puros de coração, ele nos dá a consequência disso, dizendo: verão a Deus. E aí nós nos perguntamos como ver Deus? E nos leva à prece de Cáritas, no seu encerramento, que todos conhecem, que eu vou dar um tempinho para vocês chegarem nele, que é decorado. Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Os espelhos somos nós, a imagem refletida é Deus, mas só um puro de coração vê Deus refletido em cada pessoa. Porque aquele que não tem o puro de coração ainda consegue enxergar só a pessoa e não a divindade que ela traz. Por isso está lá na sexta bem-aventurança: sem ser humilde, resignado, manso, justo, misericordioso, como ser puro de coração. Senão ele será não puro de coração, será ingênuo. Por isso a justiça está ali, a misericórdia está ali. E essa pureza de coração nos leva ao degrau sétimo: bem-aventurados pacificadores. E a consequência: serão chamados filhos de Deus. Veja que no terceiro degrau está bem-aventurados pacíficos. No sétimo degrau está bem-aventurados pacificadores. Ser pacífico e ser pacificador são coisas diferentes. Eu não posso ser pacificador sem antes ser pacífico, porque ninguém dá o que não tem. Mas ser pacífico não promove a paz. Ser pacífico não promove a guerra. Ele não devolve o mal. Ser pacificador devolve o bem. Por isso é o sétimo e o outro é o terceiro. Então talvez estejamos escalando o terceiro e já queremos pacificar o mundo, mas não conseguimos pacificar nós mesmos. Ainda trazemos o coração conturbado, ainda trazemos os nós dos receios que não nos permite crescer. E para aqueles que querem se colocar como mártires, vem a oitava e nona bem-aventuranças, que são de perseguição. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem calúnia contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, pois grande é a recompensa que vos espera nos céus. Mas para ser perseguido, tem que ser pacificador primeiro. Ou seja, para ser perseguido em nome do Cristo, tem que ser bom demais. Senão não dá para ser perseguido. E nós queremos ser perseguidos sem sequer galgar o degrau da humildade. Como certa vez uma senhora disse ao Chico: Chico, eu descobri quem eu fui em uma das minhas encarnações. Que bom, minha filha. E o que você foi? Eu fui uma das mulheres cristãs que foram devoradas pelos leões nos circos máximos. Você, Chico, com certeza sabe quem você foi. Bom, saber, eu não sei. Mas eu desconfio. Eu devo ter sido a pulga do leão que te devorou. Em outras palavras, desce daí, meu filho. Para ser perseguido por causa do Cristo, tem que ser muito bom. E para esse ser muito bom, a primeira escalada é a humildade. Sem ela, não chegaremos nunca a pacificar. E aí então encerramos essa reflexão, trazendo a ideia dessa lei moral, que está intrínseca em cada palavra do Cristo, em cada palavra escrita na obra doutrinária, na obra espírita. E que basta-nos saber, como disse o apóstolo Paulo, retirar o espírito da letra, retirar o ensino além das nossas vontades, pensar sobre ele, refletir sobre eles e, na medida do possível, ir aplicando, na medida do possível, sem pressa, mineiramente, comendo pelas beiradas, rodeando o toco, do jeito que vocês quiserem, mas não desanimando, não diminuindo, não parando. E assim, numa linguagem própria do ano de 2018, é só correr para o abraço. Ano de Copa do Mundo, então a gente fica todo mundo abraçando todo mundo.
então é só correr para o abraço, depois de todas essas coisas que a doutrina espírita tão bem nos traz e tão bem nos oferece. Agradeço a paciência e vamos